Bom dia, galerinha do quinto ano. Um lindo dia para você. Que a cada manhã um novo recomeço, uma nova esperança, uma nova bênção. Vamos agora. Hoje é terça-feira, dia 20 do mês de outubro de 2020. Nós teremos hoje aula de matemática e aula de artes. Hoje faremos retomada do conteúdo sobre o sistema de numeração decimal que a gente viu a semana passada, na terça-feira. Então, hoje é pequena uma revisão dessa retomada de sistema de numeração decimal, porque vocês precisarão entender, tá bom? Para isso, nós vamos assistir a videoaula explicativa sobre as aventuras matemáticas com o professor Juscelio. Ele vai explicar direitinho sobre o quadro valor de lugar, onde você coloca cada número, que ordem e classe ele equivale dentro desse quadro, tá certo? Muita atenção. Olá, crianças, bem-vindos a mais uma aventura matemática. Na aventura de hoje, nós vamos retomar o sistema de numeração decimal. Você sabia que para facilitar a leitura e a escrita dos números, eles estão organizados em ordens e classes? Por exemplo, o número 574. Vamos ver o valor relativo de cada algarismo. Na sua forma decomposta, 574, 500 mais 70 mais 4. Valor relativo do 5, 500, do 7, 70 e do 4, 4. Podemos dizer que o número 574, ele possui 5 centenas mais 7 dezenas mais 4 unidades. E nós fazemos a leitura 574. Então, estas três primeiras ordens, primeira, segunda e terceira ordem, formam a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Mas e depois da primeira classe? Vem a segunda classe, que é a classe dos milhares. Depois, a terceira classe, que é a classe dos milhões. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena, três ordens que formam a classe das unidades simples. Depois vem a segunda classe, com mais três ordens. Unidade, dezena e centena, só que da classe dos milhares. E nesta classe, quem está nela, nós lemos com o nome 1000. Depois vem a terceira classe, unidade, dezena e centena, da classe dos milhões. E aí quem está aqui, nós lemos com o nome milhões. Vamos a um exemplo para facilitar a compreensão. Neste número, vamos localizá-lo no QVL. 6 unidades, 7 na dezena, 0 na centena. Aí usamos o pontinho para indicar que nós vamos mudar de classe. Vamos para a segunda classe dos milhares. 4 unidades de milhar, 7 dezenas de milhar e 5 centenas de milhar. E faltou agora falta o 2. O 2 vem para as unidades de milhão. Então, novamente, unidade simples, dezena simples, centena simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E aí continua, quarta classe, quinta classe, mas nós não vamos estudar hoje. E como fazer a leitura deste número? Quem está na classe dos milhões, nós vamos ler milhões. Então aqui nós temos 2 milhões. 574, lembra que nos milhares nós vamos ler com o nome 1000. Então, novamente, 2 milhões, porque está na classe dos milhões, 574 mil e 76. As unidades simples não têm sobrenome. Vamos ao outro exemplo. E lembrando sempre de separar as três classes, a cada três ordens, separar pelo pontinho. É aqui, o 2 está na classe dos milhares, então são 2.489. Ao ver um número deste tamanho, quem não sabe da organização de classes pode até se assustar, achando que é difícil, mas não é.
Porque vamos lá, na classe dos milhões, 314 milhões, 127.532. Então o segredo é, separa a cada 3 ordens com o pontinho e memoriza qual a classe. Classe dos milhões, lê milhões. Classe dos milhares, lê 1000. E das unidades simples, não tem sobrenome. Que tal fazer a leitura deste número? Vamos lá. 27 milhões, 2.034. Você consegue ler este aqui? Vamos lá. Parece difícil, mas não é. Veja por quê. Primeiro passo, nós vamos separar com o pontinho. Olha que legal. Primeira classe, lembra? Unidades simples. Segundo, milhares. Terceira, milhões. Quem está na classe dos milhões? 32. Então, 32 milhões, 742.392. Vamos organizar no QVL. Tá vendo? 32 milhões, 742.342. E 92, aliás. Vamos agora relembrar valor absoluto e valor relativo. Só para aquecer a memória. O valor absoluto é o próprio algarismo, aqui no número 34.527. O valor absoluto do 3, 3 do 4, 4 do 5, 5 do 2, 2 do 7, 7. Simples, não é? E o relativo? Quando se fala de valor relativo, depende da posição que ele ocupa. Então, o 7 está na unidade, são 7 unidades. O 2 está na dezena, então, ele vale 20. O 5 está na centena, 500. O 4 na unidade de milhar, 4.000. E o 3 na dezena de milhar, 30.000. Como fazer a leitura? 34.000, porque está na classe dos milhares, 527. E que tal decompor o número 8.331 de duas maneiras diferentes? Eu vou usar, a princípio, a multiplicação, juntamente com a adição. Então, o primeiro, 8.331. Ficaria assim. 8.000 é 8 vezes 1.000, mais 300, 3 vezes 100, mais 30, 3 vezes 10, mais 1. E de outra forma, 8 vezes 1.000, 8.000, mais 3 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 1. São duas maneiras diferentes de realizar a decomposição do número 8.331. Então, crianças, se liga na atividade que o professor ou a professora vai enviar. E caso sinta dúvida, retoma o vídeo quantas vezes achar necessário. Mas não fique com dúvidas. É muito importante você entender e saber realizar a leitura e a escrita dos números. Tchau e até a próxima aventura matemática. Viu, pessoal? Prestando atenção nessa videoaula, essa atividade que está aqui você vai resolver sem nenhuma dificuldade. Vou fazer a leitura, explicar, tá bom? Então, discuta com a classe sobre esse quadro. Claro que a gente não vai discutir com a classe, a gente vai discutir aqui no grupo, nessa videoaula. Faça alguns questionamentos sobre o quanto há variações de valores posicionais de cada algarismo. Então, observa aí o número. Aí, nós temos o número 782.443. Quantos algarismos tem esse número? Aí, você vai contar e vai escrever aí. Escreva o número por extenso. O número por extenso é o nome desse numeral aí. Na letra C, está perguntando qual é o valor absoluto do número 7. Caso você esqueceu, tem dúvida, retoma o vídeo, tá certo? Para você poder saber diferenciar o valor relativo e o valor absoluto do número.
Ele explicou lá bem direitinho. Nessa letra C, você vai dizer qual é o valor absoluto desse número 7. E na letra D, você vai dar o valor relativo do número 2. Nessa questão, continuando com a letra E. Qual é o valor posicional do número 4 na segunda e na terceira ordem? Você lembra, né? Para contar ordem e classe. Na segunda questão, aí está mostrando o quadro valor do lugar. Esse quadro aí, ele contém ordens e classes. Nesse quadro está escrito um número. Aí você vai responder de acordo com esse quadro valor do lugar. Escreva o número por extenso. Letra B. O algarismo 6 está na quinta ordem. Ele representa qual valor posicional? Como é o valor posicional? O valor que você pode chamar ele. E o que está na terceira ordem? Qual o valor posicional que ele representa? Letra C. Escreva o valor absoluto e o valor relativo do algarismo 1 na ordem que está na quarta ordem. É só você contar e você vai descobrir. Tá muito fácil essa atividade porque o vídeo, né, que o nosso professor fez agora, ele tá explicando tudo bem direitinho. Na terceira questão, você vai representar os números no quadro valor de lugar. Você pode fazer um quadro desse daí, né, no seu caderno e vai colocar todos esses números da letra A, B, C e D dentro deste quadro, tá certo? Próxima. Escreva o número que está representado no ábaco. Você lembra? Esse brinquedo aí é um jogo, né? E ele mostra para você aprender o sistema de numeração decimal. O nome dele é ábaco. Na escola tem. Represente um dos ábacos. Represente num dos ábacos o número que contém as seguintes características. Essa aqui não é uma atividade. Essa aqui é a explicação. A atividade sobre o ábaco vem logo após essa questão. Na letra A, está dizendo que o valor absoluto que está na dezena de milhar é 3. Tá vendo? Então, quem é a dezena de milhar? Na letra B, o algarismo 2 está na primeira ordem e na quarta ordem. Letra C, o valor posicional do 8 é 8.000. Letra D, é 800.000, viu, gente? O valor da letra C, o valor posicional do 8 é 800.000. Letra D, o valor relativo do 2 é 200. Letra E, na dezena está o algarismo 3. Então, o que é que você vai fazer? Você vai representar. Neste caso aqui, eu estou dando a vocês uma explicação sobre como é um ábaco. Então, se você quiser escrever no seu caderno que número está sendo representado neste ábaco, você escreve aí no cantinho. Mas a atividade que vocês vão resolver sobre ele é esse daqui. Qual é o número representado por Juliana no ábaco abaixo? Aí você vê que aí tem as classes e está representado o número. Qual é esse número que está representado aí? Aí você só escreve no seu caderno. Você coloca aí, escreve no caderno só a resposta, tá certo? A próxima. Leia os números a seguir e escreva-os utilizando algarismo. Aqui já tem o nome por extenso. E você vai escrever aí só o nome, o número, porque o nome já tem. Você escreve o número, tá certo? É preciso fazer a leitura para que você escreva os numerais. Essa atividade, gente, ela será feita no caderno de matemática. Não precisa copiar as questões, somente resolvê-las com atenção e capricho. Então, as questões que está aí, não é preciso vocês resolverem. Copiarem, desculpa, gente. As questões essas que estão aí nesse vídeo, não é para vocês copiarem no caderno. Tia quer a resposta, tá certo? Para a aula de artes, é preciso assistir a contação de história, a mesma de ontem, o desfile da bicharada. Você vai poder gravar um vídeo
ou então um áudio de você fazendo a leitura da parte da história que lhe chamou mais atenção, ok? Depois você pode pegar o seu caderno de arte e fazer a ilustração, quem ainda não fez, ok? Então, aqui abaixo eu vou colocar, não vai ser um vídeo, mas eu vou colocar a história para vocês fazerem a leitura, ok? Bons estudos para vocês. Qualquer coisa, pergunta a tia Zildeni. Agora, antes de perguntar, retire sua dúvida na videoaula. Aí sim, se você não entendeu, aí vai lá para a tia Zildeni. Porque às vezes vocês não fazem, não assistem a videoaula. Tia Zildeni explica tudo bem direitinho no vídeo. Aí vocês vão lá no privado e perguntam a tia. Aí tia diz só assim: assista a videoaula que lá está explicando. E quando vocês voltam para assistir, vocês veem que lá tem. Tá certo? Então, é importante vocês assistirem para depois perguntar.